Boa noite a todos, irmãos dessa amada igreja. Que Deus abençoe cada um. Também abençoa todos que irá acompanhar no YouTube, no Face. Que Deus possa abençoar também da mesma forma. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar dentro da Palavra de Deus e mostrar algumas confirmações de aliança com Deus. E quando a aliança é confirmar com toda a aliança que o homem fez com Deus. E também quando o homem se quebre a aliança com Deus. Vamos dar alguns exemplos na Bíblia, sem sair dela, ok? Que Deus possa nos abençoar nesses primeiros estudos que nós vamos trazer dentro da Palavra de Deus. E o primeiro livro que nós vamos estudar e entrar sobre aliança é o livro de Êxodo, capítulo 24, versículo do 3 ao 7, do 3 ao 8. Vamos ler então? Êxodo, capítulo 24, do versículo 3 ao 8, e diz assim: E veio, pois, Moisés e tomou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã, de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12, no momento segundo, das 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor, sacrifício pacífico de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu, e aos ouvidos do povo, e eles disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Senhor Deus, que abençoa a Tua palavra, Senhor Deus, esteja com cada um de nós, que nós possamos ter sabedoria para dizer a Tua palavra, Senhor Deus, também os que estão ouvindo, que tenham sabedoria para conduzir e andar em seus caminhos, Senhor Deus. Obrigado por esse dia e por tudo que tem feito em nossas vidas. E essa é a minha oração que faço, no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então Moisés obedeceu a primeira aliança que fez com o povo. Amém? E quando nós fazemos uma aliança com o povo, Deus nos abençoa. Quando nós fazemos aliança com Ele, né? O nosso Deus, Deus nos abençoa. Mesma coisa que nós entregamos o nosso caminho ao nosso Deus. Nós precisamos declarar isso. Nós vamos ver logo mais à frente da pregação. Amém? Meus amados irmãos e a todos aqui que estão e acompanhando essa mensagem, em primeiro de tudo, ter obediência a Deus é o fato real que nós devemos de ter, assim como fez Moisés, obedeceu a Deus. Já que nós estamos falando sobre a obediência, então vamos dar alguns exemplos dentro da Palavra de Deus sobre a obediência. Amém? A primeira obediência que foi cumprida, que Deus disse, foi cumprida e o homem não desviou dela. Amém? Quando Deus mandou Noé construir a arca, e ele não questionou nenhuma só palavra. Noé não questionou a Deus nenhuma só palavra. Tudo que Deus mandou a Noé fazer, Noé assim fez. Amém?
No livro de Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo que o Senhor Deus lhe mandou. Então, tudo que o Senhor nos manda fazer, nós devemos fazer na risca, concluir tudo, amém? Obedecer, igual Moisés obedeceu, a primeira aliança que fez com Deus. Segundo ato de obediência, quando Deus mandou Abraão oferecer seu filho Isaque em holocausto. Abraão não ficou com medo, né? Obedeceu, né? Levou seu filho para assim sacrificar. Abraão obedeceu a Deus. Amém, meus irmãos? No livro de Gênesis capítulo 22 e versículo do 1 ao 3, e diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então, quando Deus chama você, você obedece ao seu Criador, amém? E Abraão obedeceu, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e levanta-te, Isaque, que você só tem ele, que amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei, e te mostrarei. Então Deus falou assim: pode ir sem medo, que eu vou te mostrar o caminho, que você vai sacrificar seu único filho. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou a linha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhes dissera. Então Deus mandou Abraão levar o seu filho e oferecer como sacrifício, e Abraão obedeceu. Vocês já imaginaram como nosso único filho Deus pedir e nós obedecer? Isso é ser obediente ao nosso Deus, amém? Não questionar com o nosso Deus, ser obediente ao seu Criador, tudo aquilo que Ele tem de nos oferecer. Terceiro ato de obediência a Deus, quando Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Então, todas aquelas coisas que nós temos, de coisa que não serve para nada, nós devemos de jogar fora, não carregar para o resto da vida, limpar toda a nossa casa, amém? E fazer a vontade de Deus em nossa vida. Então vamos ver no 2 Reis, capítulo 18, e versículo do 1 ao 6. E sucedeu que no terceiro ano de Uzias, filho de Elás, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E o fez que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Amém? Então Ezequias obedeceu. Nós também devemos obedecer ao nosso Criador. E ele tirou os altares, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez um pedaço
a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimara incenso, e lhes chamava Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? Então, Ezequiel foi fiel ao nosso Deus, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém? Então, Ezequias confiou em Deus e fez uma limpeza, né? Para que todo o povo pudesse ser obediente ao nosso Deus. Amém? Quando nós fazemos uma aliança ao nosso Deus, nós devemos ser obedientes, ser zeloso. E tudo aquilo que é necessário, nós devemos de ser muito fiel ao nosso Criador. Esses foram os exemplos de obediência que nós acabamos de mostrar a todos. Amém? Essa foi a obediência que aconteceu entre o povo de Deus. E hoje, entre o povo de Deus, devemos ser obedientes também, né? Fazer tudo que é agradável ao nosso Deus. Amém? Então vamos voltar a falar sobre a segunda aliança do homem com Deus. Se nós falamos de Moisés, não podemos esquecer de Josué. Josué também fez uma aliança com Deus. Todo homem do Senhor fez uma aliança com Deus. E assim o seu povo, Josué era o comandante, e o povo obedecia a Josué. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta noite. Amém? Na primeira aliança, que o irmão Nilson esqueceu de dizer a data, né, que é muito importante. A primeira data de Moisés que aconteceu foi 1491 anos antes de Cristo. Quando aconteceu a segunda aliança com Josué, 1427 anos antes de Cristo. Então, certamente vai caindo essas datas, certo? Do homem que é obediente ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá no livro de Josué, capítulo 23, 24, versículo 23, 24 e 25, no livro de Josué. E diz assim: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai ao vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Então Josué disse ao povo que fizesse uma limpeza, né? Externo e internamente. Amém? Josué mandou que pudesse limpar. O 24, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedecemos a sua voz. Amém? Quando nós obedecemos ao nosso Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. Deus diz para nós, Deus toca no nosso coração. Nós sentimos quando Deus nos tocamos. Amém, meus irmãos? E assim, aquele dia, fez Josué aliança com o povo, e ele pôs por estatuto e direitos em Sequém. Amém? Então, Josué também fez uma aliança com Deus. Josué foi abençoado por isso. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus vai nos dar e derramar muitas bênçãos sobre nós. Amém? Segunda aliança que fez o rei Josias
com o Senhor, seu povo. Segunda aliança que fez o rei Josias ao Senhor, junto com o seu povo. No livro de 1 Reis, capítulo 23, e versículo do 1 ao 3, e essa aliança que Josias fez com o Senhor e seu povo, foi no ano de 624, ano antes de Cristo. Então já caiu bastante, né? O seu ano quando Cristo já estava já prestes a vir. Segundo Reis, capítulo 23, eu pedi ao nosso irmão Renan que fizesse a leitura, irmão Renan. Segundo Reis, capítulo 23, do 1 ao 3, irmão. Vamos todos ouvir com muita atenção o que diz. E então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Amém? Então essa é a terceira aliança que o homem de Deus faz aliança com Deus e o seu povo. Amém? Então nós devemos de fazer essa aliança com o nosso Pai, para que Ele possa nos abençoar diariamente o nosso caminho, verdadeiramente. Nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, que possa herdar a herança do Senhor, amém? Que possa ser abençoado nesse mundo de treva que nós vivemos hoje. Certamente nós vamos, os meus netos e bisnetos também vai sofrer muito, né? Mas Deus dá o suporte para todas as coisas, amém? Aos nossos netos e nossos bisnetos. Segunda aliança que o homem fez com Deus, mas essa aliança foi quebrada, certo? A quarta aliança é quebrada quando o profeta Jeremias diz ao povo: ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Então, quando ninguém quer ouvir a palavra de Deus, certamente que a aliança é quebrada com Deus, amém? E o povo certamente que sofreu. Quando o povo não quer servir a Deus, o povo sofre. Quando nós não queremos servir a Deus e nós vamos fazer aquilo que nós queremos, nós vamos sofrer, certo? A direção dos nossos caminhos vai ser complicada, porque está dizendo dentro da palavra de Deus. Então vamos ouvir. Jeremias diz assim, no capítulo 11, eu pedi ao nosso irmão Renan que ele lesse também, Jeremias capítulo 11, versículo do 1 ao 8. Faça favor, irmão Renan. A palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se deles tive.
Então eu respondi e disse: Amém, meu Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Amém? Então esse povo aqui foi deserdado do Senhor. Amém? Quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Interessante, irmãos, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, não damos a importância ao que Deus manda para nós ouvir, vamos ouvir no versículo 14, a resposta do Senhor, nosso Deus. Olha o que Deus fala com o homem que não quer ouvir a palavra de Deus. E é difícil ouvir esse versículo, que o irmão Nilson separou para cada um de nós, para que nós possamos ter sabedoria e fazer aquilo que Deus nos manda para nós servir ao nosso Deus. Amém? Olha o que diz no versículo 14. Tu, pois, não ores por esse povo. Quem Deus mandou para não orar a esse povo? Quem? Jeremias, né? Não ore para esse povo, Jeremias. Não precisa orar, que esse povo é desobediente. Então não ores por eles. Nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então, se nós estivermos com o nosso coração preso, magoado, e não obedecer ao nosso Deus, Deus não vai ouvir as nossas orações também. Então, nós devemos de ser humilhados diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e para que Deus ouça as nossas petições naquilo que nós pedimos ao nosso Criador. Amém? É necessário nisso, porque o nosso Deus não vai ouvir a nós também. Rebelde, igual foi esse povo aqui com Jeremias, né? Não quis ouvir Jeremias. Então Deus não gosta quando nós somos rebeldes ao nosso Criador. Amém, meus irmãos? Então devemos fazer a vontade de Deus. Deus abandona esse povo por causa das suas desobediências. Quando nós desobedecemos a Deus, Deus nos abandona. Deus castigará todos os que desobedecem a Ele. Quando o seu povo peca, Deus assim o castigará, como fez com Jeremias e o povo. Mas antes disso acontecer, o profeta Ezequias e profetizou sobre esse povo, né? Antes, lá atrás, Ezequiel tinha profetizado sobre esse povo, né? Que ia ser desobediente mesmo. Não é mesmo? Sobre esse povo. Mas vamos ouvir Ezequiel no capítulo 39, versículo 1 ao 3. Vamos ler? Irmão Renan, nosso auxiliar, faz favor, irmão. Lê Ezequiel do 1 ao 3, irmão, por favor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e fartei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Amém? Assim,
acontece com aquele que é desobediente ao nosso Deus. Deus não suporta aquele que é desobediente ao seu Criador. No versículo 23 desse capítulo, né, quando Deus tira a mão, a proteção de cada um de nós, quando Deus tira a proteção, né, ficamos como um barco flutuando no meio do mar. Você já viu um barco flutuando no meio do mar? Sem o remo? E eu pergunto a todos, quem é esse remo que nós precisamos de, que o nosso barco possa flutuar em cima do mar? Jesus Cristo, que nós precisamos dele. Amém? Sem o remo nós não vamos para lugar nenhum. Amém? O nosso remo é Jesus Cristo. Quando nós estamos na dificuldade da vida, Deus vai nos fazer fluir. Amém? Vamos navegar. Deus está por trás disso, de tudo isso. Mas vamos ver no versículo 23 o que diz, né? E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e eu entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram na espada. Então todo esse povo que era desobediente, Deus preparou aquilo que era agradável a eles. Amém? Deus dá o castigo a cada um que é aquele que é desobediente a Deus. Deus entregou a eles a espada. E assim, quando nós não entregamos o nosso coração ao nosso Deus, e não fazemos a vontade de Deus em nossa vida, nós não vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Na sua eternidade, nós não vamos morar. Mas todo aquele que entrega o seu coração ao nosso Deus e faz tudo aquilo que é agradável ao Senhor, certamente vai morar na mansão celestial, na Nova Jerusalém. Amém? Amém? Certamente que Deus vai nos... É uma promessa do nosso Criador. Porque tudo isso aconteceu em nossas vidas, e quando Deus esconde o rosto, quando Deus esconde o rosto de cada um de nós, por causa dos nossos pecados, então a nossa alma não está com o Senhor. O homem está sem Deus quando nós pecamos contra Deus. O homem está sem Deus e a sua alma e a sua vida não tem direção alguma, está na deriva, não é mesmo? O homem está sem direção. Mas quando nós fazemos aqui tudo que é agradável ao nosso Deus, Deus nos direciona a nossa vida. Nós estamos com o Senhor. Amém? Não temos esse problema em nossa vida, nós não temos, né? Não tenha... O homem contar dessa maneira não tem expectativa de nada da sua vida. É só apenas uma criatura de Deus. Quando o homem está sem Deus, é só apenas uma criatura de Deus. Mas quando o homem está com Deus, é filho de Deus. Amém? Então todo homem precisa de entregar todos os seus caminhos a Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o único caminho da sua vida. Amém? Para que Ele possa trabalhar diariamente em sua vida com o seu Espírito Santo. Amém? Aí nós vamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Criador, verdadeiramente. E para nós finalizar essa pregação de hoje, nós vamos ler alguns versículos dentro da Palavra de Deus, para que nós possamos entregar o nosso coração ao nosso Criador. Amém?
No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então nós precisamos fazer esse ato e confessar que Jesus Cristo é o nosso único Salvador da nossa vida. Amém? Para nós ter parte da Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? No livro de Mateus, capítulo 10, e versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então nós devemos fazer essa confissão diante dos homens e dizer que só Ele é o nosso Criador, é o nosso Deus. Amém? Para nós morar com o Senhor. Então nós devemos de dizer diante dos homens que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Para assim, vamos dizer, bater o martelo, né? E ser um homem fiel ao Criador, ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler também no livro de 1 João, capítulo 15, 4, capítulo 4, versículo 15. Diz assim para nós também: qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? É uma direção que nós devemos de tomar. É uma consciência que nós devemos de fazer e crer. Amém? Em nosso Deus, em nosso Criador. Continuaremos. Então, se o homem não tiver essa confiança, pede ao seu Criador, pede a Jesus Cristo que Ele possa te dar a você e a mim e a todos nós, amém? Como fez Davi, no livro de Davi, Salmo 86, versículo 11, olha o que diz para nós: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao teu temor, no teu nome. Amém? Para que nós possamos unir o temor de Deus em nosso coração. Aí nós vamos compreender o poder de Deus em nossa vida. Amém? Tudo nós devemos de clamar a Deus, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Irmão Renan, leu o Salmo 119, o versículo 33 ao 37, irmão. Maravilhoso. Esses versículos nós vamos ler no Salmo 119. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-o-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guarda-o-ei. Meus olhos de contemplarem a verdade, e vivifiquem o teu e eles podem desejar os teus preceitos, vivifiquem a tua justiça. Amém? Em nome de Deus, tem que ter essa humilhar diante de Deus, para que Deus possa trabalhar no seu coração e ele reconhecer que ele é um filho de Deus, amém? E ter essa confiança de pedir a Deus. Deus vai dar tudo, dá ao seu esclarecimento, ao seu filho, amém? Somos cada um de nós. E para nós finalizar agora, de verdade, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40, para nós assim finalizar. Esquadrinhamos os nossos caminhos e prova
e provemos-nos e voltemos para o Senhor. Amém? Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-nos e voltemos para o Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos analisar tudo que nós ouvimos, vamos entregar o nosso caminho ao nosso Deus, fazer a vontade de Deus, que Deus vai abençoar cada um de nós. Amém? Boa noite a todos.